Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história dos primeiros episódios da série de terror de 2022, chamada Keep Reading. Alerta de spoilers a seguir. Liv está em transe no aeroporto até ser despertada por um telefonema da sua colega e amiga Ruth. Sua colega de trabalho lhe pergunta onde ela está, então Liv lhe diz que ela enviou um e-mail sobre a sua saída por alguns dias. Ruth pergunta se ela deve avisar Danny, e Liv se lembra de encontrar o homem que foi designado para trabalhar em um projeto com ela. Momentos depois de terminar a sua ligação com Ruth, Liv fica sabendo que o seu voo para Inuvik está atrasado por causa de distúrbios climáticos. Infelizmente, os únicos voos disponíveis estão previstos para o dia seguinte. Liv tem motivos para encontrar alguém que está prestes a partir naquele dia, mas a comissária de bordo não pode ajudá-la. Derrotada, Liv se senta em silêncio e se lembra da sua mãe. Então ela ouve dois homens, Sam e George, falando sobre viajar passando por Inuvik. Então ela não perde mais tempo e negocia se ela pode ir junto. Apesar de ter sido recusada várias vezes, ela se oferece para pagar os homens. O argumento deles alerta um dos oficiais do aeroporto, então Sam se rende e concorda em levá-la a Inuvik. O voo deles começa sem problemas, com apenas turbulência normal devido ao ar do final do verão. Liv então pega seu telefone e vê uma mensagem de Danny, que está preocupado com ela. George a aconselha a não usar o seu aparelho, pois ele interfere com o avião. Mais tarde, Sam lhe oferece uma garrafa de água e uma barra de cereais, mas ela se recusa a usar. Eventualmente, ela os aceita após saber que não haverá nenhuma loja aberta quando chegar a Inuvik. Sam então compartilha que trabalha como fotógrafa para a National Geographic. Então, Liv também revela que trabalha como advogada de títulos. Quando ele pergunta mais sobre o seu trabalho, ela se esquiva da pergunta e anuncia que vai tirar uma soneca, deixando o homem muito curioso. Para relaxar, Liv escuta um discurso calmante através de seus fones de ouvido, e logo ela sonha que está em uma festa de trabalho, onde Ruth a apresenta para Danny. O sonho é encurtado quando Liv acorda para o avião prestes a cair. Após uma pequena explosão, George a instrui a apertar o cinto de segurança, enquanto o avião corta a mata e se choca com o lago. Liv recupera a consciência momentos depois e descobre que o avião virou de cabeça para baixo. Ela se liberta do cinto de segurança e auxilia Sam a remover o dele. Embora ambos ainda estejam em choque, ela tenta ajudar o fotógrafo, que entra em pânico ao saber que está no meio do lago, pois ele não sabe nadar. Depois que Liv pede a Sam para encontrar dispositivos flutuantes, ela vai ajudar George e percebe que a sua perna foi perfurada com um objeto afiado. Mais água entra na aeronave, então Sam egoisticamente evacua o avião afundando, ignorando o pedido de ajuda de Liv. Devido aos movimentos de Sam, o avião gira permitindo a entrada de mais água. Ainda assim, Liv corajosamente fica para ajudar George. No entanto, o homem acaba se afogando, então ela deixa seu corpo e nada até a superfície. Depois ela encontra Sam tentando desesperadamente nadar e gritando por ajuda. Quando ela se aproxima, ele acaba puxando Liv para debaixo d'água, enquanto tenta desesperadamente se salvar. Felizmente, o homem acaba ouvindo as instruções dela para remar com seus pés. A mulher tenta salvá-los e os puxa para a costa. Depois de um tempo, a bravura de Liv compensa à medida que ela consegue colocá-los em terra, mas Sam já perdeu a consciência. Enquanto o inspeciona, ela nota um pedaço de metal saindo da sua perna. Quando ela tenta puxá-lo para fora, o homem inconsciente começa a gritar de dor. Sam avisa Liv que ele sangrará se ela puxar o metal, então ele pede que ela faça um torniquete usando seu cinto. Ela faz o que ele diz, mas o cinto não aperta o suficiente, então ela usa o seu lenço e um pedaço de pau para apertá-lo ainda mais. Depois de várias tentativas, ela consegue estancar o sangue, mas Sam está inconsciente novamente. Depois de garantir que o coração de Sam ainda está batendo, Liv tenta secar o seu casaco molhado, eventualmente encontrando seu telefone no seu bolso. Infelizmente, ela não tem sinal para ligar para a emergência, então ela verifica os pertences de Sam, onde ela encontra um isqueiro e o seu telefone, que não tem serviço disponível. Para conseguir recepção, Liv decide ir para o deserto e escalar o pico, mas ao olhar em volta, ela percebe que eles estão no meio do nada, com apenas grandes montanhas ao redor. Ela fica ainda mais frustrada ao descobrir que não há sinal, e quando ela grita por socorro, não há sinal de salvamento vindo em seu caminho. Ao retornar ao local onde acamparam, Liv tenta fazer uma fogueira com o isqueiro, mas isso não funciona. Por sorte, ela encontra uma barra de cereais e uma garrafa de água em seu casaco, o que pode ajudá-la a sobreviver. Para sobreviver à noite fria, Liv recolhe galhos das árvores
e os usa como seu cobertor improvisado. Ela também se deita perto de Sam para obter calor corporal, e no momento em que fecha os olhos, Liv sonha com seu momento íntimo com Danny. No dia seguinte, Liv imediatamente verifica Sam. Enquanto ela esculpe algo em um tronco próximo, o homem geme de dor. Quando ele reclama do seu estômago, ela levanta sua camisa e descobre múltiplos hematomas. Quando Sam pergunta sobre seu avião, Liv lembra que eles sofreram um acidente, mas ela tem esperança de que alguém da National Geographic após descobrir que um de seus fotógrafos está desaparecido. Entretanto, Sam lhe diz que ninguém está vindo, porque ele mentiu sobre ser fotógrafo. Além disso, o voo deles não foi registrado. Logo depois, o homem falece, deixando Liv sozinha no deserto, se desfazendo em lágrimas. Momentos depois, Liv pega algo da água, e as lágrimas caem novamente enquanto ela olha para sua imagem. Enquanto ela faz isso, seus pensamentos voltam à noite da festa, onde ela e Danny competiram no jogo de dardos. Do nada, Danny sussurrou em seu ouvido que ela deveria entrar no avião, porque ele continha um telefone via satélite e um rádio que ela poderia usar para obter ajuda. Então, Liv tira suas roupas e entra na água, mas percebe que está um frio de gelar. Então ela abandona o seu plano inicial e, em vez disso, faz uma jangada a partir dos galhos que recolheu da floresta. Ela leva o dia inteiro para construir a jangada, mas é pesada demais para que ela leve de volta para o lago. Quando a noite cai, ela esculpe outra linha no tronco, indicando que ela ficou presa lá por 2 dias. Enquanto ela come uma barra de cereal, ela lembra do seu jantar com Danny, onde falam de um colega de trabalho que cometeu um erro. Dada a sua visão da situação, Danny percebeu que Liv estava levando a sério seu trabalho. Ela insistiu que o trabalho era sua vida, mas ele a provoca querendo saber mais sobre ela fora do trabalho. Isto os levou à intimidade física mais tarde naquela noite, mas Liv ficou fria com o homem na manhã seguinte. De volta ao presente, no dia seguinte no deserto, quando ela se lembra do dia em que seu pai Thomas morreu, Liv se torna mais determinada a nadar na água fria. Ela usa um tronco para se manter flutuando enquanto nada em direção ao local onde a aeronave caiu. Ao chegar ao local do acidente, ela tenta se lembrar onde o rádio deveria estar antes de mergulhar. Entretanto, a sua tentativa inicial fracassa. Enquanto Liv está ofegante por ar, ela se lembra de ter se embriagado em sua casa após a morte do seu pai, mas ela tenta se concentrar e finalmente nada em direção à aeronave. Ao entrar no avião, seus pensamentos continuam piscando de volta ao seu eu embriagado deitado na cama. Depois de recuperar com sucesso 2 bolsas do avião, Liv se segura no tronco. Apesar de se sentir exausta, ela mergulha novamente enquanto se lembra de quando desmaiou na cama. A mulher bêbada também não sabia que a vela do quarto havia começado um incêndio. Ao entrar no avião, Liv pretende pegar o telefone, mas luta para consegui-lo, pois ele está preso no painel de controle. Lutando para respirar, ela tenta nadar de volta para a superfície, apenas para conseguir que o seu pé fique preso na rede. Ao tentar se libertar, ela se lembra do mesmo sentimento de perigo quando a bêbada Liv finalmente acordou e encontrou o fogo se espalhando em seu quarto. Ela começou a tossir devido à fumaça, até que desmaiou no chão. Em contraste, Liv, no presente, consegue libertar o seu pé e nada avidamente até a superfície enquanto traz outro saco. No passado, um bombeiro resgatou a inconsciente Liv, enquanto um convite para o memorial do seu pai era deixado na mesa. Devido à exaustão extrema, Liv quase adormece enquanto segura o tronco, mas felizmente a voz de Tomás em sua mente a desperta. Com toda a energia deixada em seu corpo, ela rema de volta para a terra, mas para ao ver um urso perto do seu acampamento. Liv grita para afastá-lo, mas o urso a ignora. Em vez disso, ele come a sua barra de cereais, deixa alguns excrementos e depois vai sentir o cheiro do corpo de Sam. Com medo que o urso comece o corpo do homem, ela começa a bater na água e a gritar para chamar a atenção do urso, e felizmente ele vai embora. Quando ela retorna à terra, Liv fica triste pelo urso ter comido seu único alimento. Enquanto vasculha sua bolsa, ela encontra o seu laptop ensopado, um carregador, um papel molhado que ela segura sentimentalmente e outros acessórios aleatórios, incluindo um brinco que também a lembra de Danny. Ela então se lembra quando começou a se apaixonar pelo homem, apesar de ter se esforçado para negar os seus sentimentos. Ela também começou a guardar as coisas que ele lhe deu. Enquanto Liv verifica as outras bolsas, ela encontra uma grande soma de dinheiro e frascos de comprimido de cloridrato de oxicodona, aludindo à natureza do trabalho que Sam e George podem ter feito. Liv está prestes a tomar uma pílula, quando se lembra de ter sido hospitalizada após o incidente do incêndio. Em seu estado semiconsciente,
uma enfermeira lhe disse o quanto a fumaça havia afetado seu corpo. A enfermeira disse ainda que eles não podiam lhe dar nenhum medicamento por causa do crescimento do bebê dentro dela. Isso foi um choque para Liv, pois ela não sabia que estava grávida. Sem querer fazer mal ao bebê, Liv imediatamente coloca a pílula e o frasco para baixo. Enquanto ela olha o cadáver de Sam, ela decide enterrá-lo e pela última vez diz adeus ao homem. Eventualmente, Liv consegue fazer uma fogueira usando o reflexo da luz do sol. Ela se alegra demais por tal realização e depois desfruta do seu calor. Naquela noite, Liv esculpe outra linha no tronco para marcar o seu terceiro dia no local. Assim como quando sua sobrevivência começa a melhorar, Liv começa a ouvir a voz de Senna em sua cabeça. Ele continua desencorajando, dizendo que o incêndio não vai alimentar o seu estômago faminto, nem alguém vai resgatá-la, então ela logo estará tão morta quanto ele. Na manhã seguinte, Liv começa seu dia construindo uma fogueira. No entanto, ela se perde novamente em seus pensamentos, se lembrando de quando ainda era jovem, e silenciosamente observando a sua mãe chorosa, Lúcia. Sua mente jovem não conseguia compreender o que estava acontecendo, mas acabou com Lúcia a deixando. Depois disso, Liv satisfaz a sua fome, lambendo o invólucro da barra de cereal, enquanto lembra de quando Danny trouxe seu almoço para comer com ela, sabendo que ela não comeu as refeições adequadas. Enquanto ela continua a lamber o invólucro, Liv também lembra sobre o que o médico disse sobre a comida que ela deve evitar devido à gravidez. Então ela esvazia um frasco de comprimidos para ir buscar água. Para garantir que ela seja potável, Liv pesquisa na floresta o que ela pode usar para ferver a água. Então ela encontra uma sucata de metal do avião e a modifica como uma panela, onde ferve a água com sucesso. Entretanto, os problemas de Liv não acabam, pois ela se esforça para tirar a panela quente do fogo. Ela decide fazer outra fogueira. No entanto, a voz de Sen a faz se sentir culpada por desperdiçar o dinheiro que não é dela. Desta vez, Liv tenta não se incomodar, até mesmo queimando mais dinheiro, o que afasta a voz de Sen. Ela apaga outro fogo e espera que a água fervida esfrie antes de consumi-la. O sabor da água a traz de volta a uma noite chuvosa, quando a jovem Liv foi elogiada pelo seu pai por fazer um delicioso chocolate quente, uma receita que ela aprendeu com a sua mãe. Quando seu pai não disse mais nada, ela voltou a desenhar, e então se perguntou por que ninguém da sua família a visitava. Quando seu pai respondeu que eles não precisavam de ninguém, a jovem Liv se preocupou em ficar sozinha sem o seu pai, se ele fosse embora ou morresse. O homem lhe garantiu que não iria embora e que ele era muito forte para morrer. Quando Liv começou a fazer mais perguntas sobre a sua mãe, Thomas ficou chateado, então ela parou. Ficando mais faminta e desesperada, Liv tenta pescar com as próprias mãos. Depois de uma tentativa desastrosa, ela decide construir uma vara de pesca a partir de um ramo de árvore, fio dental e um anel. Depois de um tempo, um peixe cai do anzol, mas quando ela tenta puxar a vara de pesca, o fio dental se estala, a levando a gritar de frustração. Liv então tenta sua sorte na floresta. Enquanto caminha, ela se lembra do quanto se dedicou ao seu trabalho e até optou por negligenciar o seu pai doente. Naquela noite, enquanto a equipe fazia uma pausa, Liv continuou trabalhando. Ruth a aconselhou a visitar o seu pai, mas ela disse que ele provavelmente estava dormindo, e se não estivesse, eles não tinham nada para conversar. Ruth contou como quando seu irmão estava doente, era difícil para ela vê-lo dessa maneira. Mesmo assim, ela ficou feliz por ter ficado ao lado dele, aconselhando Liv a fazer o mesmo. Insistindo que ela não precisa dos seus conselhos, Liv grita com ela. Então Ruth apenas lhe diz que ela pode se arrepender de não ter passado o pouco tempo que lhe restava com o seu pai. Mais tarde naquela noite, Liv foi ao hospital para visitar o seu pai. Tomás estava dormindo, então ela se sentou lá enquanto cuidava dele. Após horas vagando, Liv fica esperançosa ao encontrar bagas silvestres. Apesar da lembrança do médico de que precisava evitar comer bagas silvestres e da intervenção não solicitada de Sen, de que ela pode morrer as comendo, ela consegue obter 3 tipos diferentes e decide experimentá-las uma a uma. A primeira baga tem um sabor horrível, mas a segunda é boa, então ela acaba enchendo sua boca com ela. É a 4ª noite de Liv na floresta, e de alguma forma a existência não solicitada de Sen em sua mente também proporciona o seu entretenimento durante as noites solitárias. Ela até o escuta cantando enquanto se deita junto ao fogo. Quando Liv de repente vomita, ela se lembra de ter vomitado no banheiro. Depois de sair, ela falou com um corretor de imóveis sobre vender a casa do seu pai. Depois, Liv adormece e sonha em caminhar pelo bosque até encontrar um urso comendo bagas. Estranhamente, ela imita sua maneira de comer. Com uma ideia,
Liv verifica os excrementos do urso no dia seguinte e compara os pedaços com as bagas que ela levou. Depois de confirmar que bagas o urso come, ela as ferve antes de comê-las. Depois de perceber que não está envenenada, ela corre para a floresta para conseguir mais. Entretanto, a chuva começa de repente, então a mulher corre de volta para o seu acampamento. Como seu objetivo é coletar água da chuva, ela esvazia mais frasco de pílulas para usar como recipientes. Liv então se abriga em um arbusto improvisado e se lembra de Danny entregando seu almoço em um dia de chuva. Ela recusou o homem, mas não queria se distrair do relacionamento deles. À noite, Liv começa a cobrir as garrafas da água de chuva que ela recolheu. Ao olhar para cima, ela tem uma ideia e pega os pedaços de plástico que fez de bagagem de Sam para usar como marcadores, enquanto se dirigia para o pico. Ao chegar ao topo, ela se lembra por que decidiu ir para Inuvik. Dias antes, ela descobriu acidentalmente alguns cartões postais da sua mãe. Ela aparentemente estava enviando seus cartões postais desde que ela partiu e o seu pai os escondeu. Ela disse que ficaria em Inuvik até setembro. Liv deseja ver a sua mãe para que ela possa obter respostas, mas se preocupa que ela fique como Lúcia, que de repente a deixou, especialmente porque ela se tornará uma mãe em breve. Enquanto ela está no auge, o fantasma de Sam se pergunta por que ela foi lá à noite. E finalmente eles veem a luz da distância, onde a civilização poderia estar. Se você quiser que eu continue contando essa história, não se esqueça de comentar, se inscrever e deixar o seu like.